Tem uma pergunta aqui do André Vitor. Ele pergunta o seguinte: o aluno de publicidade, ele é aluno de publicidade e propaganda. Em um contexto de economia criativa, sendo altamente influenciada pelas grandes massas, né, ainda existe uma valorização da subjetividade da criação do produtor de conteúdo, ou basicamente se resume ao que já tem sido apresentado pelas mídias, grandes potências de comunicação? Não, com certeza, e vocês vão ver muito isso provavelmente no curso aí, com certeza esse espaço é crescente. Obviamente a gente tem o mainstream, a gente tem o que é mais, às vezes, vendável, o que é mais imposto, e aí a gente entra... Vocês vão ver que, na verdade, o termo indústrias culturais, originariamente, indústria cultural, ele vem do Adorno, né, que vocês vão estudar isso também, e ele vem com uma crítica, certo? Adorno fala assim, a indústria cultural, na verdade, é uma forma de distorção do que de fato deveria ser a cultura, é uma massificação, digamos assim, né? E é o que eu falei a respeito da discussão que há, inclusive, quando eu vou levar a economia criativa para desenvolver um território, uma região de baixa renda, né, com problemas sociais, enfim. Então, sempre vai ter essa discussão, né? Falar em indústria cultural é falar em massificação, é falar em dominação de uma estética, é falar em dominação de um viés. Isso a gente não pode negar que existe, mas também existe o crescimento acelerado disso, abrindo também novos caminhos, abrindo também novas oportunidades. Então, se fala hoje, inclusive, num capitalismo estético, né? Nesse sentido da demanda cada vez mais maior por isso. Mas eu diria para você o seguinte, eu esqueci o nome do aluno, mas... É Victor. É Victor. Eu diria o seguinte, Victor, a gente não deve ser ingênuo, né, de perceber, ter esse senso crítico, desde o Adorno até todos os críticos atuais, às indústrias culturais, né, e especificamente no trabalho de vocês, ao que é, digamos, mais vendável, ou mais bem recebido, ou mais disseminado em termos de publicidade, propaganda e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente vê cada vez mais demanda por customização, por de coisas diferentes, por caminhos diferentes, por coisas que estão fora do sistema, muitas vezes, né, majoritário. Então, eu acho que não ingenuidade para perceber o que você colocou, mas também otimismo para perceber as possibilidades nesse mundo inédito que eu também coloquei para vocês aqui. Tem uma pergunta do Aleph Henrique, do curso de Publicidade e Propaganda, que é a seguinte: crescer no mercado de economia criativa, onde o governo, através da Lei Rouanet, financia mais o funk e as músicas populares e menos o teatro, o museu e essas outras atividades. Perfeito. Então, isso aí entra um pouco na discussão que a gente estava colocando aqui, né? Sobre essa percepção de que, na verdade, as indústrias culturais massificam, né, e impõem determinado tipo de, seja como você citou aí, de música, ou de literatura, ou de audiovisual, enfim. Tem essa questão da crítica, né, e tem a questão também de a gente voltar àquela discussão do que é alta cultura e do que é a cultura que, digamos, não tão valorizada, né, ou que não era tão valorizada. E aí a gente entra, inclusive, em discussões sobre a emancipação, digamos assim, de determinadas identidades culturais, né? Às vezes a gente tem alguma identidade ali que não, cultural, artística, que não está, digamos, relacionada à alta cultura ou as formas de expressão mais tradicionais e mais consagradas, né? Mas que, com esses movimentos cada vez maiores de emancipação, começa a ser muito valorizada, né? Aí eu diria que há duas questões. Ela pode ser valorizada a ponto de obliterar as outras expressões, e aí não é bom.
Ou também pode ser valorizada a ponto de também ganhar o seu espaço, né? Então eu diria que a gente tem que buscar um equilíbrio aí. E a gente sabe que a gente vive momentos, né? Então concordo com esqueci novamente o nome aqui do aluno, seu Robson. Aleph. Concordo com o Aleph que a gente tem movimentos, né? Então a gente hoje vive um movimento de reconhecimento, né? De expressões antes marginalizadas, né? A gente vive um movimento de reconhecimento disso. Então, obviamente, o ser humano é um pêndulo, né? Então, a gente está aqui, isso nada mais presta, não ser isso, papai. De repente, eu quero valorizar, eu vou para cá. Então, é natural em tudo na vida, né, do ser humano, que a gente vive o pêndulo. É difícil chegar no meio termo, né? É a mesma coisa que a economia criativa. Num extremo aqui, só social, negócio de business, capitalista, não sei o que tal. Opa, mas peraí, mas é economia, né, e tal. Aí do outro lado aqui, não, bota tudo, é só business mesmo, é tecnologia, só tá. E aí esquece esse negócio de identidade, não sei o que. Pô, meio termo, é difícil chegar, né, no meio termo. Da mesma forma nisso aí. Então, assim, a primeira questão que eu colocaria é essa, né, a gente precisa de fato buscar um meio termo. Agora, há diversos outros pontos sobre Lei Rouanet, enfim, a gente poderia aqui ter um evento só para isso, né? Mas, assim, em suma, eu diria que são movimentos, né? São movimentos da sociedade e a gente precisa lutar para ir puxando para cá, para lá, até conseguir um meio termo aí do caminho.